A morte é a única coisa que nos liberta do domínio da lei. Porque a morte cancela todos os contratos, não é verdade? A morte cancela todos os contratos. Então, a única forma de nós sairmos desse contrato, pelo qual nós somos condenados, enquadrados e justamente colocados debaixo da ira de Deus, é pela morte. E é esse exatamente o ponto que Paulo vai ilustrar aqui com uma analogia do verso 2 até o verso 3, ele falando a respeito do casamento. Ele diz no verso 2, ora, a mulher, ele está explicando, é como se ele dissesse assim, por exemplo, 2 pontos. O ora aí quer dizer isso. Por exemplo, 2 pontos. A mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Aquilo era conhecimento comum na sociedade romana. E é conhecimento comum na nossa sociedade. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Não é? Enquanto o marido está vivo, ela é a mulher dele. E de sorte, né, Paulo diz aí, que somente se o marido morrer, ela está desobrigada da lei do marido para poder casar com outra pessoa ou permanecer viúva. E ele exemplifica no verso 3, dizendo, não é? Ele explica, de maneira que ela será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Claro, ela está casada com aquele homem, papel passado, tem a lei, ela é esposa daquele homem, enquanto ele está vivo. Se enquanto ele estiver vivo, e ela casada com ele, ela se unir com outro homem, isso constitui-se adultério. Adultério, ela não pode ter 2 homens ao mesmo tempo. Então, ela estaria cometendo adultério. Mas, veja o final do verso 3, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Se o marido morrer, ela está livre, ela fica viúva. E aí a viúva pode casar com quem quiser, ela não está cometendo adultério, porque o marido morreu e a morte terminou o contrato, terminou a lei do casamento. Ela agora está livre para casar uma outra vez. Vocês entenderam, obviamente, o que é que Paulo está dizendo aqui. Vocês entenderam a comparação. Quem é a mulher? Somos nós. Quem é o marido com o qual nós estamos casados por toda a eternidade, até que a morte nos separe? A lei. Quem é o outro homem que, se a gente casar com ele, a gente comete adultério? Cristo. Deixa eu tentar ilustrar o que é que Paulo está querendo dizer aqui para vocês. Imagine a seguinte situação. Um homem casado com uma mulher, só que esse homem, ele é extremamente perfeccionista. Ele é daquele tipo assim que acorda todo dia na mesma hora e já quer o café pronto na mesa. Ele quer o café pronto, ele quer a roupa passada do jeitinho que ele gosta, a casa tem que estar arrumadinha do jeito que ele imagina, tem que estar tudo limpinho, a comida na hora do almoço tem que ser aquele cardápio que ele gosta, prescreveu, na temperatura certa. Na hora de tomar o banho, a toalha tem que estar dobrada, preparada lá no banheiro para ele. Vocês pensam que eu estou descrevendo um cara irreal? Não, tem muito cara que é assim. Pode perguntar às casadas por aí, elas vão dizer. Tá certo? Então, é um cara todo certinho. Roupa sempre limpa, impecável, cumpre horário. O horário que ele determina é o horário que tudo acontece. Ele segue a vida assim, em mínimos detalhes. Está tudo programado, tudo certo. O problema é que a mulher dele é completamente desastrada. A mulher é completamente desastrada. Ela esbarra nas coisas, ela quebra os vasos, ela queima o arroz, ela passa a camisa dele da forma errada, bota piqui no arroz dele, faz tudo que ele não gosta, não é? E ela fica, não é? Ela não limpa as coisas, ela não lembra direito o que é que ele gosta, o que é que ela quer. E essa mulher vive nessa situação. E o problema é que o marido não ajuda. O marido não ajuda. Toda vez que ela erra, ele vai lá com o dedo em cima. Você não presta. Você não faz nada certo. Já é a 10ª vez que você faz isso e você sabe que eu não gosto das coisas assim. Ele não ajuda a mulher, não tem perdão, não deixa passar uma.
Se a mulher errou, ele vem em cima. E ele vem com crítica, ele vem com condenação, ele vem humilhando, não fornece qualquer apoio para a mulher, não tem misericórdia e não tem compaixão. Aí o que é que acontece? Num casamento desse, a mulher fica, ela não consegue, ela está sufocada, ela não faz nada, ela não acerta nada, ela se sente absolutamente rejeitada por tudo que ela faz, e aí ela começa a pensar em outro homem. Esse outro homem é tão exigente quanto o marido dela, ou mais, só que esse outro homem é terno, é compassivo, é misericordioso, é perdoador, ajuda, encoraja, mas ela não pode pertencer a esse outro homem, porque ela está presa pela lei do marido enquanto o marido viver. Se fosse uma novela e você fosse o escritor, qual era o fim que você daria a essa história? É óbvio, a mulher ia botar um baita veneno de rato na comida do homem, ia matar o cara para poder casar com o outro, não é isso? Vocês já entenderam o enredo, de que se refere? A mulher somos nós, que estamos casados com a lei. A lei nos condena, nos critica, não deixa passar uma. Toda vez que nós erramos, a lei vem em cima. E diz, você pecou, você errou, você está condenado, não é a primeira vez, você não presta, você não aprende. E a lei não nos ajuda, ela não nos ergue do chão, ela não tem perdão, ela não tem misericórdia. E o outro homem a quem nós desejamos pertencer é o Senhor Jesus Cristo, que é tão exigente quanto a lei, mas Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, nos ajuda, nos compreende, nos sustenta e nos levanta. Mas eu não posso pertencer a Jesus Cristo, porque Paulo explicou, porque eu estou debaixo da lei, estou debaixo do domínio da lei, casado com a lei enquanto eu viver. Qual é a única solução para esse dilema, para esse casamento impossível? Nós pensaríamos que a solução seria a morte do marido, ou seja, Deus tirar a lei. Mas a solução que Deus deu foi matar a mulher. Veja o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, é a mulher que morre, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Essa é a grande sabedoria de Deus. Da mesma forma como nós vimos no capítulo 6, que Deus, para nos livrar do domínio do pecado, o caminho de Deus não foi tirar o pecado de nós, mas foi nos matar para o pecado. Nós morremos para o pecado em Cristo. É isso que ele ensinou no capítulo 6. O pecado continua em mim, mas eu não sou mais obrigado a obedecer ao pecado. Por quê? Porque eu estou morto por pecado. Fui crucificado com Cristo. O caminho de Deus para me livrar do pecado não foi tirar o pecado do meu coração, mas me fazer morrer para o pecado, de forma que eu não preciso obedecer a Ele, porque Ele não é mais meu patrão. Escravo morto não obedece ordem de ninguém. E agora é o mesmo esquema no que diz respeito à lei. Viver debaixo da lei é viver debaixo da condenação da lei, da exigência da lei, ser enquadrado como transgressor e condenado à ira de Deus por conta dessas transgressões. Como é que Deus então me livra da lei e da sua condenação? Não é tirando a lei, porque a lei de Deus é perfeita, pura e eterna. O problema não é a lei, mas Deus age da mesma forma como Ele agiu, conforme Paulo descreveu no capítulo 6. A mesma morte de Cristo pela qual eu morri pelo pecado, é a mesma morte também pela qual eu morro para a lei. E aqui nós avançamos um pouco mais o nosso conhecimento sobre santificação, porque até aqui nós tínhamos visto que na cruz do Calvário, nós somos unidos a Cristo na sua morte para nos livrarmos do domínio do pecado. Agora Paulo vai um pouco mais adiante e diz, ser livre do pecado não é suficiente, nós precisamos também ser livres da lei, porque a força do pecado é a lei, porque onde não tem lei também não tem pecado.
Então, temos que ser livres também da lei para poder servir a Deus. E o caminho é esse. Deus nos uniu a Jesus na sua morte, de forma que com Cristo nós morremos para a lei. Isso é possível porque Jesus, como nosso representante, ele cumpriu a lei perfeitamente enquanto homem aqui nesse mundo. E não somente isso, na sua morte, ele pagou o preço da nossa transgressão da lei, de forma que agora, unidos a Cristo, nós morremos para a lei, para as exigências e as demandas da lei, e morremos para a sua condenação. Só que a gente não fica viúvo, não tem nem tempo para chorar a viuvez, porque morremos para a lei e imediatamente nos unimos ao outro homem, que é Jesus Cristo, pertencemos a ele. E o resultado disso é que nós, final do verso 4, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Debaixo da lei não tinha como dar fruto para Deus. Frutificar é produzir boas obras, ou obras de arrependimento, de misericórdia, de compaixão, aquelas obras de gratidão e que refletem a nossa adoração ao Senhor. Debaixo da lei isso não era possível, mas agora unidos a Cristo, nós podemos frutificar para Deus.